Senhor, meus amados irmãos, sejam bem-vindos ao mais um devocional aqui com sua irmã Cris. Irmãos, hoje nosso devocional do dia vai ser diferente, vai ser muito diferente, porque hoje nosso devocional vai ser com a leitura bíblica. A leitura bíblica, a lição bíblica, né? A lição 3, e eu estarei lendo, né? As leituras diárias, né? E fazendo estudo, né? Sobre nossa lição. Então, eu peço para vocês pegarem sua Bíblia, seu cafezinho e começamos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo para o Senhor que nos dê sabedoria, entendimento, nos mostre o que Ele quer falar conosco por meio da sua palavra e que nos continue ensinando, né? Ensinando a conhecer mais dele e nos acercando cada vez mais dele. Eu normalmente eu não venho para cá, gravo, né? Meu devocional, às vezes não tenho tempo, mas eu faço meu devocional todos os dias, tanto com o Café com Deus Pai, que ainda não li, né? Hoje não li ainda o nosso Café com Deus Pai. Lembrando, eu tô lendo minha Bíblia em espanhol, a Reina Valera Revelada, a Reina Valera tradicional, esse que eu tô lendo agora, né, em espanhol, mas vamos fazer um complemento com a nossa leitura bíblica, a nossa lição bíblica, e a lição bíblica é na lição número 3, a encarnação do Verbo. Eu vou ler com vocês aqui, meus irmãos, o texto áureo, que diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." João 1:14. A verdade prática e vinda. A vida do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitos testemunhas. Por isso, a negação das suas historicidade não se sustenta, né? Voltando de novo, mas eu acho que não deu para entender muito bem, não. A vida do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Essa é a verdade prática, né? Essa é a verdade prática aqui de nossa lição. A encarnação do Verbo. Eu vou fazer a leitura bíblica de nosso livro, porque lembrando, minha Bíblia é em espanhol. Então, eu vou estar lendo aqui para vocês, né? Não vamos fazer o devocional do nosso dia de hoje, vai ser esse aqui. E vamos complementar assim com o Café com Deus Pai. Por quê? Irmãos, tem muita gente que critica esse livro, que fala que é um livro, e de certa forma assim, por exemplo, eu já vou um pouco mais aprofundada na palavra e conheço algumas coisas da palavra. Não vou falar sou uma conhecedora, mas eu leio a Bíblia todos os dias, né? Então eu sei diferenciar o que é coaching, o que é espiritual, né? O que é profundo e o que não. Então, o Café com Deus Pai, ele é bom para aquelas pessoas que não têm intimidade com Deus, que não tem uma rotina diária com Deus. Ele ajuda muito, ele inspira a criar hábitos de ler a Bíblia, de buscar. Então, meus irmãos, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente não começa de uma vez, não, porque na batalha o inimigo não quer que a gente fique em intimidade com o Senhor. O inimigo não quer que a gente busque e aprenda do Senhor, porque a gente aprende muito do Senhor. A gente aprende muito com o Senhor de nossa vida, sobre todas as áreas. A Bíblia embarca todas as áreas da vida da pessoa. Então, meus irmãos, esse livro é uma boa escolha para quem está começando na fé, para quem, mesmo estando na fé há muito tempo, não tem esse hábito
de estar na palavra, de se submergir na palavra ou não entende. Ele nos ajuda um pouco a entender. E à medida que a gente vai andando, vai caminhando, a gente vai se aprofundando. Então, eu gostei muito do livro. Eu falo assim, que eu havia visto muitas coisas sobre o livro. Fui influenciada a comprar também, só que eu não comprei, porque nesse caso eu não tinha dinheiro para comprar. Mas uma pessoa muito especial, uma prima, sobrinha de meu marido, ela é muito, muito especial. Deus abençoe sua vida grandiosamente. Me deu de presente, porque ela sabe que eu amo livro. Eu amo livro, eu amo ler. Então, e buscando criar cada vez mais o hábito de leitura, porque nos dias atuais que a gente vive é muito difícil, meu senhor, é muito difícil, né? A gente cultivar o hábito da leitura, né? Mas todos os dias de manhã eu tô lendo minha Bíblia, tô lendo meu devocional, mesmo não gravando, sempre tô. Confesso, tenho muita dificuldade na oração. Na oração é no sentido de passar tempo com Deus. Fica tempo em silêncio, fica tempo ajoelhada, me ajoelhar diante do Senhor, me derramar diante do Senhor. Eu tenho muita dificuldade, meu Senhor, confesso, né? Então, cafezinho. Então, eu recomendo muito. Eu recomendo muito, mas também recomendo você se aprofundar. Não seja raso, fique lendo. Ele dá aqui a leitura bíblica. Não sei se dá pra ver a leitura do dia. Minha câmera tá terrível. A leitura do dia, minha câmera tá terrível, viu? Ela é da leitura bíblica, dá o versículo. Não se quede só no versículo. Leia o capítulo para que possa compreender. Não fique raso. E seja como Paulo. Paulo nos ensina a que a gente tem que ser filtro. Ou retém o que é bom e solta o que não edifica, o que não convém, o que não acha que dá para misturar junto com as coisas boas, com as coisas que normalmente a gente sabe que é o certo, a gente sabe que é o certo a se fazer, entende? Então, sejamos filtro de tudo que a gente vê. Tem coisas de motivação? Tem muito motivacional, né? E não é que seja errado, porque tem muita gente que precisa. Assim como nas primeiras páginas, quando eu comecei a ler, eu comecei um ano bem fraca, bem fraquinha na fé. Não na fé, mas bem fraquinha na comunhão, na búsqueda. Como eu venho falando já, eu tenho problema, eu tenho estado bem fraca na búsqueda, principalmente na oração, né? Mas eu não me desanimo, eu busco todo dia, mesmo sem querer, mesmo, vou buscando. Eu sei que uma hora, eu sei que no momento, tudo isso vai passar, tudo isso vai ser deixado para trás. E como diz a palavra do Senhor, quando tô fraco, aí é que tô forte. Porque enquanto tô fraco, aí é onde mais busco do Senhor, é onde mais estou buscando na sua presença. Meus amigos, não se esqueça de nos ajudar aqui curtindo. Me ajuda a atingir minha meta também, né? Estar abençoando também esse canal, né? Estar abençoando também a minha pessoa. Então não se esqueça de curtir, compartilhar essa live também e nos acompanha aqui. Você pegou sua Bíblia, pegou seu café, então vamos a começar. Começamos a leitura que a Bíblia diz essa classe e diz assim: 1 João capítulo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifesta e nós as vimos e testificamos dela e vemos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a mesma comunhão é com o Pai
e com o seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. 1 João 4, versos 1 ao 3. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que estava já no mundo, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador. Este tal é o enganador, é o anticristo. Né? Esse verso final está em 2 João, verso 7. Né? E esses são os versos, né, da nossa versão bíblica. Vamos a começar o devocional. Lembrando, eu vou só fazer as citações bíblicas. As citações bíblicas eu só vou fazer. Aqui nossa leitura bíblica em o livro de Lucas, capítulo 2, versos do 40 ao 52. Para você, a leitura bíblica é 40. Encontramos aqui. Lemos palavra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. E eles, porém, pensando que ele vinha em companhia dele pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o encontraram, se surpreenderam e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procurais? Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe submisso a sua mãe. E sua mãe no seu coração sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas.
E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com todos os homens. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, sejam bem-vindos. Glória a Deus. E esse foi Lucas, o desenvolvimento físico, intelectual e espiritual de Jesus, né? Jesus reuniu um monte de gente. Aqui eu tenho uma passagem que diz assim: Jesus nos ensina que devemos buscar sem cessar, saber mais das coisas de nosso Deus, de nosso Pai, né? Aqui o Senhor nos incentiva, né, a buscar cada vez mais das coisas de nosso Pai e crescer em espírito, mas também em inteligência e em sabedoria, né? Interessado pelos negócios de nosso Pai, nosso Senhor. Agora vamos a ler o verso em Romanos 1:3. Lembrando, nós estamos lendo sobre a encarnação do Verbo, fazendo um devocional diferente, sobre a leitura bíblica, sobre a lição bíblica, devoção dominical, mas eu estou fazendo hoje o devocional diferente, porque lembrando, meu devocional é Café com Deus Pai, né? Mas eu não só me guio pelo devocional, eu leio a Bíblia, eu leio o versículo, eu leio o capítulo do versículo que me é sugerido e ainda faço uma leitura bíblica, né? Normalmente eu estou lendo a Reina Valera tradicional 1960 em espanhol, né? E que eu vou por o capítulo de Reis, capítulo de Segunda Reis. Vou começar hoje, né? O Segunda Reis, porque o meu intuito é ler a Bíblia toda, né? Aí eu tô lendo ela desde o ano passado, aos poucos. Eu já leio minha Bíblia, na segunda Bíblia, que minha Bíblia em português é uma Bíblia de estudo. Na Bíblia de Estudio, a tradução ela é a Almeida revisada e corrigida. Essa é a minha Bíblia em português, né? Então, passando aqui para lembrar, ajudar a atingir nossa meta ali e curtir e compartilhar essa mensagem. Vamos agora para o livro de Romanos, capítulo 1, verso 3, né? O livro de Romanos, capítulo 1, verso 3. Aí vamos a ver o que nos diz Romanos. O Filho de Deus nasce da descendência de Davi segundo a carne. Vamos a ver Romanos 1, 13. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Aí vamos complementar com o verso 4 e o verso 5. Vamos terminar, que são 7 versículos, dá para ler os 7 versículos. Vamos começar aqui. E acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarando filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gente, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo, e todos os que estáis em Rama, amados de Deus, chamados santos, graça e paz, Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nos dá outra índice de que o Senhor foi feito. Ele vem na carne. Ele vem na carne, né? Segundo, né? Ele é da descendência de Davi segundo a carne, para comprovar de que Deus é Senhor Jesus Cristo, é Filho de Deus e se fez homem, né? Então isso é uma comprovação. Nós estamos buscando desde a Bíblia, né? Desde a Bíblia.
Agora vamos Romanos 8:3. Lemos versículo por versículo. Lembrando, uma vez mais, esse devocional é diferente. Eu estou fazendo a recoleção das leituras bíblicas, da leitura diária, da lição bíblica, né? Essa lição bíblica aqui, que a gente faz o estudo. Aí eu estou recoletando hoje, nesse momento, amanhã, estou fazendo meu devocional, lendo os versículos recomendados para cada dia, né? Mas normalmente a gente não lê, eu não só leio o versículo, eu leio o capítulo inteiro. Mas hoje aqui eu estou fazendo uma recopilação de todos os versículos e lendo com vocês, né? Aí leímos. O primeiro foi Lucas capítulo 2, do verso 40 ao 52. Agora Romanos 1, do verso 3 ao 7. E agora vamos a ler Romanos 8, versículo 3. No verso 3 nos diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Né? Isso que nos mostra aqui, Romanos 8, verso 3 ao 5, foram as leituras que eu fiz. Agora vamos ler aqui Filipenses 2, 5 ao 8. Filipenses 2, capítulo 2, do verso 5 ao 8. Aqui tá aqui, certinho. De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz, né? Primeira Timóteos 3:16. Primeira Timóteo. Não chama Timoteu. Aqui você pronuncia Timóteo. É chique, né? Chique. Timóteo. O próprio Deus se manifesta em carne. Versos 3:16. 1 Timóteo, versos 3:16. Capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, verso 16. Está aqui. E sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, criado no mundo, recebido acima na glória. Voltamos de novo. E sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, criado no mundo, recebido acima na glória. E o último versículo que está aqui, Hebreus 4:15.
Hebreus 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa comparecer das nossas fraquezas, porém, aunque como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nosso Senhor Jesus Cristo, em tudo ele foi tentado, em tudo, mas não houve pecado algum, porque esse era requisito que se necessitava para poder a humanidade alcançar a salvação. O homem sem pecado. O Senhor sabia que nenhum de nós podia, nenhum de nós tinha a condição de fazer esse sacrifício. Aí ele tinha que descer na terra, se fazer homem, vir viver as nossas fraquezas, viver as nossas dificuldades. Tudo que a gente passa, o Senhor viveu. E o Senhor, ele entregou sua própria vida, a vida de seu próprio filho, o filho unigênito, para nos dar a salvação eterna. Somente Jesus Cristo. Irmão, eu respeito todas as religiões, tudo as crenças dos demais. Cada quem crê o que quiser, tudo tem, tudo certo. Mas só existe uma verdade. Uma verdade que a ciência nada pode refutar, é que o Senhor Jesus veio em poder e veio em glória, veio e se fez homem, se fez carne para nos salvar, para consumar o que ele já havia predestinado, o que já ele havia desde antes da formação do mundo, ele já se havia entregado como cordeiro, né? Nós somos, fala-se, a obra-prima do Senhor, né? Porque nós somos feitos à imagem e à semelhança do Senhor. Não há nada na terra e no universo igual a nós, porque nós somos criação da imagem da presença de Deus. Quando a gente nos vemos em um espelho, nós podemos ver a imagem de Deus em nossa vida, porque nós somos feitos à imagem dele, né? Nós somos criação dele, e por meio de Jesus nos tornamos filhos. Nós somos todos merecedores, porque nós, mesmo que nós estávamos no huerto do Éden, nós heredamos o pecado de nosso pai, a desobediência, e isso nós vemos encaixado o dia a dia na humanidade, nos dias que a gente vive, na maldade e até nossa fraqueza. Mas nós devemos entender que Jesus, que Deus se fez homem e ele veio na terra para nós, para fazer por nós aquilo que nós não podemos. Então não existe nenhuma fraqueza, não existe nada nessa vida que nos possa afastar do Senhor. Se nós temos fraqueza, entregamos nossa fraqueza, nossa debilidade ao Senhor Jesus Cristo. Ele nos sustenta. Lembremos-nos de Paulo. Quando estou fraco, aí é onde forte estou. Por quê? Porque eu entendo assim, que quando eu estou fraco, eu me vou aos pés do Senhor e Ele me fortalece, Ele me ajuda a não cair. E mesmo que eu tenha caído, porque pecamos, nós estamos na terra, nós pecamos, nós cometemos erro. Não é porque eu cometi um erro, é que eu vou me afastar de Deus, eu vou me sentir. Esses são enganos que o inimigo coloca em nossa mente, para nos afastar, para nos fazer sentir imerecedores, para nos fazer sentir mal. Então, não é por isso que eu vou me afastar de Deus, não é por isso, né? Porque eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa de que o Senhor, Ele limpará toda lágrima de meus olhos, Ele nos, né? Então, nós devemos de perseverar para nós nos ver com Deus na glória, oh aleluia, Deus, quão bom é o Senhor. Nós devemos perseverar, né? Aqui em Apocalipse capítulo 7, nos diz assim. Aquele em Apocalipse, capítulo 15. Por isso estão diante do trono e os servem de dia e de noite no seu templo, e aqueles que estão assentados sobre o trono os cobrirá
com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará os seus olhos toda a lágrima. Né? O Senhor nos promete isso, né? Mas isso só virá quando? Quando estamos na glória, né? Quando estamos na glória com o Senhor. Mas também, essas são as promessas de Deus. Essas são as coisas. Eu não invalido, Deus é um Deus grande e maravilhoso. O Senhor nos provê, Ele é nosso ajudador em todas as coisas. E tudo que a gente pede, o Senhor nos dá. Só se sabemos pedir, né? E tem muitas coisas que nos dá, mas tem muitas coisas que a gente pede para Deus que no final termina em perdição. Termina em perdição, né? Então nós temos que ser muito cautelosos em tudo que pedimos para Deus. Deus nos quer ver bem, Ele nos quer. Nós somos seus filhos. Que pai que é o filho vê o filho sofrendo, né? Ninguém. Mas muitas coisas que a gente acontece em nossa vida são pelas nossas decisões, pela nossa decisão de tomar esses caminhos ou essas atitudes, e no final tudo que o homem semelhar, certamente isso colherá, né? Então aqui também vemos no Apocalipse, né, que é onde aqui nós vemos em Apocalipse capítulo 22, que eu gosto muito, né? Que quando diz que o Senhor vendrá, nós temos que estar preparados, né? Mas eu vou falar uma coisa, eu não estou pronta para que o Senhor venha não, né? Mas eu sei que se o Senhor vem, eu vou com Deus, né? Eu vou com meu Senhor. Todo dia eu vou cada vez mais do meu Senhor, porque minha certeza, eu imagino chegando no céu, meus amigos, eu imagino chegando no céu, abraçando Deus, ou me chegando. Ai, imagina o Senhor Jesus, tudo lindo, tudo maravilhoso. Eita, glória a Deus. Eu não sei nem como expressar. Eu amo Deus. Eu amo Deus. Eu amo Ele porque Ele me amou. E é como fala meu canal de YouTube, o Deus que me vê. Ele é o Deus que me vê. Ele me viu nas minhas dificuldades. Ele me viu nas minhas dores. Ele me viu quando ninguém me viu. O Senhor me viu, né? Então, eu amo. Eu me comparo, eu gosto muito desse versículo, Gênesis 16, 13. Gênesis 16, 13. Que é onde fala, quando o H vê o anjo do Senhor, ele diz, o Deus que me vê. É o Deus que me vê, o Deus que me vê no meu sofrimento, o Deus que me vê na minha alegria, o Deus que me vê em todos os momentos da minha vida. Ele é o Deus que nos vê, Ele nos vê. Então, glória e honra seja para dar ao Senhor. O Senhor é maravilhoso. Não tem palavras para descrever o quão bom é o Deus, meus irmãos. Então, aqui eu les dejo. Terminamos essa live com esse versículo. Apocalipse 22. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Né? E no verso 10, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é justificado é justo, faça justiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que eu venho, eis que cedo venho, e o meu galardão comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa disse, bem. E quem ouve, diga bem. E quem tem sede, venha.
E quem quiser, tome de graça da água da vida. Glória a Deus. Aleluia. Tomemos da graça da água da Bíblia, meu Senhor. Saciemos-nos com a água fresca que vem do trono de Deus. Muito obrigado por me acompanhar. Muito obrigado por estar aqui nesse devocional bíblico. Dando toda a honra, toda a glória ao Senhor. Bendito seja para todos sempre. Que o Senhor venha estar no nosso dia, nos acompanhando, estando conosco, nos fazendo meditar na sua palavra, nos fazendo entender a sua palavra e falando nossos corações, nos guiando durante este dia, colocando nas suas mãos nosso dia. E que seja Ele nosso provedor, nosso sustento, nossa água fresca, que nos ajude a acalmar, que nos ajude a entender e a compreender tudo que há de acontecer nesse dia. Mas que tudo seja para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tudo seja para a honra e glória de nosso Senhor no céu, nosso Pai. Bendito seja Deus para todos sempre. Bendito seja seu nome, santo, poderoso é o Senhor. Obrigada por estar aqui, obrigada por me acompanhar. Hasta um próximo devocional, hasta um próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Não se esqueça de se inscrever a este canal e nos estaria ajudando muito. Que o Senhor te abençoe. Hasta um próximo devocional. Tchau!